obscuro. Boa noite, me chamo Jorge e venho contar este relato que aconteceu comigo há muito tempo atrás. Sou um empresário que possui uma grande fábrica de pré-moldados e, como estava tendo vários pedidos, resolvi expandir e fazer uma concreteira bem maior, só para fazer meus pré-moldados em grande escala. No entanto, o local era um pouco afastado da cidade, era muito isolado, com uma densa mata ao fundo. Com a construção da concreteira, aumentou as compras de cimento, areia grossa, brita 0, brita 1, tudo que fosse necessário para a fabricação do concreto. E tudo corria bem, até que comecei a ter problemas com o assalto constantes dos materiais, e não ficava vigilante algum no meu pré-moldado. Alguns com medo dos assaltantes, e por meu azar, o último vigia que havia colocado estava participando também dos furtos. Naquela época, não se usava câmera de segurança e cerca elétrica, apenas colocava vidros quebrados ou ferros pontiagudos no muro, mas os bandidos sempre davam um jeito de entrar. Então, eu resolvi colocar cachorros ferozes, não resolvendo também. Uns caíram no tiro e outros morreram envenenados. Não tinha jeito. Então, voltei a colocar vigia, onde a ordem era quando visse os bandidos, ligasse para a polícia e se escondesse para sua segurança. Mas não tinha jeito. Uma vez ou outra, os vigias apareciam amordaçados. O prejuízo era grande, principalmente nos sacos de cimento. E eu já estava para fechar, quando apareceu um senhor esquisito, querendo a vaga de vigia, coisa que eu não estava conseguindo mais. Este senhor se chamava Pedro, estava com suas vestes rasgadas e sujas, estava mais para um andarilho do que um vigia. Olá, eu me chamo Pedro, e vim aqui porque fiquei sabendo que tem uma vaga para vigia. E vim logo lhe dizendo, é sim, mas aqui os assaltos são constantes e tá cada dia difícil de ficar bons vigias. E o senhor já trabalhou como vigia? Pedro responde, nunca não, senhor, na verdade. Sou mais um viajante, nunca fico muito tempo nos lugares, não tenho família e nem aonde ficar. Eu disse, entre aqui, vá tomar um banho, depois tome um café comigo e pode seguir sua viagem. Aqui é muito perigoso, homem. Não quero que sofra aqui. Coloquei vários homens bem fortes e corajosos, a princípio que não passaram nem sequer um final de semana. Até cães coloquei aqui, que foram mortos a tiros e outros envenenados. Já procurei a polícia e também não conseguem resolver. Estou prestes a fechar meu negócio, que tanto suei para ter. Então assim o andarilho fez. Tomou um belo banho e dei umas roupas que pedi para um dos meus filhos trazer de casa. Disse a ele, olha aqui, seu Pedro, pedi que um dos meus filhos trouxesses uma roupa minha para ti. Não são velhas, é que dei uma engordada ultimamente e não dão mais em mim. E se o senhor não se importar, pode ficar, são suas. Então o andarilho sorriu, vestiu uma das roupas e foi tomar café. De repente começou a olhar o lugar e percebeu que era grande e longe da cidade. E foi quando seu Pedro disse, aqui é muito grande mesmo, né, seu Jorge? E sobre o emprego, eu tenho interesse. Gostei muito do senhor, é um ótimo homem e garanto ao senhor que comigo, aqui, não precisará fechar seu negócio. Eu falei para ele, como assim? Aqui eu já tentei de tudo. E o Pedro disse, olhe, o senhor não tem nada a perder. Sou um andarilho, e se eu morrer também não tenho família. Só que se for para mim ficar, vai ser do meu jeito. Não tenho onde morar, então o senhor me dá um cantinho aqui e fico todos os dias e todas as noites.
A única coisa que peço é que de noite nem o senhor venha e não mande ninguém aqui. E eu disse: olha, não posso fazer isso. Às vezes, devido a pedidos, rodamos o concreto a noite toda, porque ganhamos na cura do concreto, que são 28 dias. E o Pedro disse: bom, não tem problema. À noite que vocês trabalharem, então eu folgo. Está combinado? E eu disse que sim. Mas vou lhe pagar tudo direitinho. Fichar a sua carteira. Vou até pagar a mais que pagava aos outros. E o Pedro disse: não precisa me fichar. E não se preocupe, que eu não tenho interesse de entrar com a ação trabalhista com o senhor, fazendo um ar de riso. Então eu aceitei. Fiquei até assustado, suspeitando de se tratar de um foragido. Mas Pedro não parecia de forma alguma ser uma pessoa ruim. Bom, veio o primeiro final de semana. Pessoas passavam pelo dia vendo a movimentação se fazendo, que estavam ali para caçar por trás da mata, e acabaram vendo Pedro e ficaram até rindo, dizendo: esse vigia pequenino aí vai sair correndo na hora que a gente vir à noite. A gente pega ele, o amordaçamos e passamos o sábado e domingo levando todo o cimento. Ninguém vai ver. Quando chegou a noite, um dos bandidos disse que o vigia era preguiçoso, tava dando era uma soneca, que seria melhor ele pegar ele no barraco. E foi quando o primeiro foi pular um muro, ele tomou uma dentada nas nádegas, que pulou de volta. Gritou: socorro, o cachorro mordeu minha bunda. Um dos bandidos disse: mas aí não tem cachorro. E por incrível que pareça, um dos bandidos era funcionário do seu Jorge. Então os bandidos foram embora para tratar do amigo. Mas no outro dia jogaram um pedaço de carne envenenada e foram embora. Na segunda-feira de manhã, quando o pessoal retornou ao trabalho, dois dos funcionários estavam surpresos vendo o seu Pedro pegar o pedaço de carne envenenada intacta, jogar no lixo. Deram voltas procurando pelo cachorro e nada. Eu também cheguei logo cedo e fui atrás de seu Pedro, que estava tomando café na cantina antes de se recolher para dormir. Disse: bom dia, seu Pedro. E como foi no final de semana? Tentaram entrar? Pedro responde: bom dia. Foi bem. Tentaram entrar sim, mas botei para correr. Eram 3, mas infelizmente vi que 2 deles trabalham aqui. Segui todos eles e a casa dos 3 estão cheias de saco de cimento. E o senhor ainda pode recuperar, porque ainda não venderam. Está aqui o endereço e o nome dos 3. Então eu fui à delegacia e, juntamente com o delegado, fomos na casa dos 3. Eles apreenderam a mercadoria e prenderam todos os envolvidos. E os 2 eu dei justa causa. Já o terceiro estava ferido, dizendo que tinha sido mordido, mas eu não dei muita atenção. Os meses foram se passando, sem mais assaltos, e a fábrica voltou a produzir em força total, entregando pré-moldado. Era um entra e sai de carretas, e fiz pedido de inúmeros sacos de cimento. Fiz até um enorme pátio, só para armazenar tamanha quantidade. E quando achava que estava tudo a mil maravilhas, infelizmente eu me enganei. Eu não presenciei, mas vou relatar aqui tudo o que aconteceu naquele final de semana da forma que eu entendi e pelas informações que o Pedro, meu fiel vigilante, me disse. O motorista de uma das carretas de cimento não tinha conseguido frete naquela semana, pois sempre que eles faziam assim, vinham e voltavam carregados, nem se fosse só com mudança. Então eu resolveu ficar na cidade. Foi quando um policial o procurou, perguntando se ele tinha visto como o depósito do pré-moldado estava. E o mesmo logo foi lhe falando que estava lotado. O policial explicou o plano de entrar lá e levar os materiais, e que ele não se preocupasse, pois tinha gente para carregar e descarregar, e durante a noite toda, e se precisasse, todo o final de semana. E o mesmo topou, ou seja, era outro motivo que eu não conseguia resolver os furtos,
Eu ligava para pedir ajuda aos que estavam levando meus produtos, que era a polícia. Só gostaria de dizer que existem policiais bons, mas esses, infelizmente, estavam envolvidos. E pelo pouco que eu soube, um deles trabalhava com obras e com certeza iria utilizar, ou já tinha onde distribuir o meu cimento. Então naquele final de semana só iríamos voltar e trabalhar na segunda-feira. Falei com o Pedro, disse que qualquer coisa ligasse. Ele fechou o portão e se despediu. No cair da noite, uma viatura da polícia chega até a porta e interfona. Boa noite, vigia, tudo bem? E o Pedro responde, tudo bem sim, senhor. O policial fala, olhe, é o seguinte, ligaram dizendo que tinha umas coisas erradas por aqui e queríamos entrar para averiguar. E o seu Pedro logo disse, olha, infelizmente eu não estou autorizado a deixá-los entrar, mas posso garantir que está tudo ok. Acabei de dar uma ronda em toda a fábrica. E mesmo assim os policiais insistiram em entrar, e o Pedro logo que desconfiou e disse que não iria abrir. Disseram que iriam roubar o portão e entrar, e assim o fizeram. Nisso Pedro já tinha saído da guarita e se escondido. E Pedro escutou quando os policiais disseram, bom, ele se escondeu. Mas vai ligar para quem? Para nós? E começaram a rir e procurá-lo para matá-lo. Nisso, a carreta já foi entrando com as pessoas para o depósito, sem perder tempo, enquanto os policiais o procuravam. Nisso Pedro pulou o muro e fez com que os policiais vissem que ele tinha ido para a mata. Os 3 policiais, quando viram em cima do muro, atiraram, mas não conseguiram acertar. Então Pedro os atraiu para a mata. Lá ele possuía mais vantagem. Aos poucos foi se transformando na criatura que vivia dentro de si. Sim, o Pedro era um lobisomem, mas por motivos desconhecidos ele controlava aquela criatura. E diferente dos que falam, os outros que dizem não poder controlar. E só hoje, através dos relatos do seu canal, que entendi que Pedro era um lobisomem albino. Pois bem, o lobisomem esperou que eles se separassem, e eles tiveram essa péssima ideia, dizendo que a mata era grande e teria que se dividir. 2 logo foram abatidos, sem a mínima chance de defesa. E o último policial era o que estava no interfone. Então, o lobisomem se apresentou a ele, que descarregou sua arma, acertando apenas 2 tiros no ombro da criatura. Depois o policial pegou uma faca e os 2 lutaram ali mesmo até que o bicho cortou seu pescoço. Com o barulho dos tiros, os que estavam carregando a carreta nem se preocuparam, achavam que eram os policiais atirando no vigilante. E foi quando de repente escutaram um uivo, e ao longe no portão estava lá aquela criatura. Se assustaram e tentaram correr, mas foi em vão. Pouco a pouco iam sendo dilacerados. O motorista foi o primeiro, nem conseguiu entrar na carreta. Com todos os mortos, a fera volta à forma humana e liga-o para mim. Seu Jorge, aqui quem fala é o Pedro. Estou muito ferido, mas consegui detê-los. Venha por favor, e sozinho. Não ligue para a polícia. Eles estão envolvidos. Então fui correndo à fábrica. Foi quando vi Pedro ferido, o carro da polícia e a carreta lá dentro. Só que a situação que estavam os corpos dilacerados era difícil de entender, como o Pedro tinha feito aquela coisa. Então comecei a falar com ele, que me explicou. Seu Jorge, o senhor já viu que o jeito que estão os corpos tá mais parecendo ataque de algum animal. Pois bem, fui eu que os matei. Pensei que poderia ficar aqui na sua fábrica, e como possui uma mata no fundo, poderia muito bem seguir com a minha sina e deixar que o bicho que vive dentro de mim corresse por essas matas sem fazer mal a ninguém. Achava que o que estavam lhe furtando
não passavam de ladrões baratos que eu pudesse botar para correr. Mas a polícia também estava envolvida. Por isso, matei 3 que também estão lá na mata. Então, o Pedro me contou tudo. E no final, eu não acreditei que ele virava bicho. Então ele me disse: Senhor Jorge, o senhor é um homem bom. E o dia já vai amanhecer. Espere aqui. Vou me transformar e aparecer bem ali para o senhor realmente ver quem eu sou. Não tenha medo e me dê a arma que está na sua cintura. Então, rindo, eu fiz o que ele disse, lhe entreguei a arma e esperei. E de repente, olhei para o local onde Pedro disse e apareceu realmente uma imensa criatura, meio homem, meio lobo, só que era bem branca a sua pelagem. Ele olhou para mim e eu vi ali como se fosse a feição do Pedro. Depois ele desapareceu e se passaram alguns minutos e o Pedro voltou com a minha arma e me entregou. A partir dali acreditei em tudo que ele me disse. E o mesmo falou que precisaria ir embora e que agora a minha fábrica estava salva. Então eu disse: Pedro, não ligo para o que quer seja você. Pode ficar aqui. Será um segredo nosso sobre o que aconteceu. Dou um jeito de modificar a cena do crime. Nenhum deles possui perfuração de balas e nem tiros. Podemos dizer que os policiais foram atrás de bandidos na mata que os mataram. E mais, uma onça os atacou. Tudo tem explicação. Está fácil de resolver. Foi quando Pedro riu e disse: Muito obrigado, Sr. Jorge. Mas o problema não é esse. Sou perseguido o tempo todo. E essas pessoas que me perseguem vão atrás dessas histórias mirabolantes de ataque de onça, urso ou de traços de homem misturado com lobos. E dos restos genéticos que deixo nas pessoas que mato. Então eu irei embora. Gostei muito daqui. Se vierem atrás de mim, diga que fui embora para Minas Gerais. É para lá que eu vou. Então eu falei o porquê está dizendo para onde vai. E Pedro respondeu: Porque senão eles nunca irão te deixar em paz. São homens muito ruins. Bom, e assim eu termino a minha história com o lobisomem Pedro. E sobre as pessoas que o Pedro citou, eles vieram mesmo. E fiz como ele disse. E foram embora e nunca mais voltaram. Acredito que o Pedro deixou alguma pista para eles me deixarem em paz. Hoje eu estou muito velho e é meus filhos que tomam conta da fábrica. A vigilância é contratada, possui cerca elétrica e câmeras em todo canto. Nunca mais tivemos problemas com assaltos ou furtos. Bom, esse é o meu relato, minha história. Boa noite. Tá aí, galera, mais um relato aí sensacional enviado ao canal. Quem tiver relatos iguais a esse e quiser enviar ao canal, o e-mail está aparecendo na tela e também está na descrição do vídeo. Galera, me sigam lá nas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter. Todos os links aí embaixo na descrição desse vídeo. Galera, muito obrigado e até a próxima.